Que Deus é aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Isso aqui é um motivo que ele está dando para as pessoas serem santas. Ele está dando um motivo, porque ele está dizendo em outras palavras o seguinte: olha, vocês precisam ser santos, por quê? Porque Deus ele não faz diferença de pessoas e ele vai julgar as obras de todas as pessoas. Vai chegar um dia em que a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do trono de Cristo. Jesus ele vai se assentar no seu trono, não mais como advogado para interceder por nós diante de Deus para que a gente seja salvo, não. Ele vai se sentar no seu trono como juiz para julgar todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter que comparecer diante dele para prestar contas de como viveram as suas vidas, de tudo que elas fizeram ou deixaram de fazer. Elas vão prestar contas. Muitas vezes as pessoas no mundo fazem tudo que bem entendem, principalmente em oculto, porque pensam assim: ninguém está vendo o que eu estou fazendo, não vai ter consequência nenhuma. Mas Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo, tudo está registrado nos seus livros. Como diz lá em Apocalipse, que os livros vão se abrir. Que livros são esses? São os livros com a história da vida das pessoas, que vai ser aberto diante de Deus. E tudo vai ser trazido à luz e ficar exposto diante de todo mundo a vida das pessoas. E elas vão ser julgadas por tudo que elas fizeram. Isso não significa salvação por obras, por mérito, não. Não é isso que ele está querendo dizer, porque o cristão vai ser analisado as suas obras, por quê? Porque as suas obras, o que ele faz, mostra se ele tem fé verdadeira ou não. Deus, quando olhar as nossas obras, ele vai ver que as nossas obras vão provar que a gente teve uma fé em Cristo verdadeira, que a gente andou de maneira diferente. A gente não é perfeito, mas o cristão, quando ele peca, ele se arrepende, porque ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, o Espírito fala para ele, mostra que ele está errado, e ele pede perdão, se arrepende e procura fazer diferente. Ainda que ele caia 7 vezes, se ele se arrepender, Deus o perdoa, dá uma nova chance e ele continua. O cristão é assim, ele não tem mais prazer no pecado. O prazer dele é agradar a Deus. Ele procura se arrepender. Agora, aqueles que viveram no pecado, quando eles chegarem diante de Deus, eles vão prestar conta de tudo que fizeram. É por isso que ele está dizendo, ele está dando um motivo. Olha, vocês têm que ser santos. Vocês precisam andar de maneira diferente. Porque lembrem-se que vocês vão ser julgados. Um dia vocês vão estar diante do trono de Deus. E o que será de vocês? Por isso que ele continua dizendo: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que peregrinação é essa que ele está falando aqui? A nossa estadia aqui nesse mundo, na Terra. Nós aqui somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Às vezes as pessoas pensam que essa vida, elas agem, na verdade, como se essa vida fosse durar para sempre. E como se só existisse isso aqui. E depois tudo fosse acabar. Mas a Bíblia mostra que nós somos peregrinos. Nós somos como pessoas que estão indo para um outro estado, que é o estado eterno. E nesse momento agora nós estamos fazendo uma peregrinação. Nós estamos num momento passageiro, que passa, e passa rápido, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a erva, que murcha, a flor da erva, que murcha logo à tarde e morre. Nós somos como uma flor da erva, que murcha rápido, a nossa vida passa rápido. É uma peregrinação rápida que a gente está fazendo aqui. E nós estamos caminhando para um estado eterno. Seja na presença de Deus ou longe de Deus. No céu ou no inferno. Depende de quê? Da nossa decisão. Aqui. Por isso que ele diz: portai-vos com temor nesse momento da peregrinação de vocês. O que é temor aqui? Não é medo. Temor é respeito a Deus, reverência a Deus, vontade de agradar a Deus,
vontade de fazer aquilo que Deus se alegra, que Deus fica satisfeito, que Deus pode olhar para nós e dizer: verdadeiramente eu me alegro nesse meu filho, porque ele procura viver uma vida que me agrada, que alegra o meu coração. Isso é ter temor. Quem não conhece a Deus não tem esse temor. É o que eu disse antes, ele não se importa. Simplesmente ele não se importa se Deus se agrada ou não. Ele só se importa com o que ele quer ou com o que ele quer fazer. Mas como essa peregrinação é rápida e a gente está indo para um estado eterno, a nossa vida aqui, a maneira como a gente vive aqui, é que vai fazer a diferença em toda a eternidade. Então veja só, de que adianta viver uma vida aqui no pecado, usufruindo de todos os prazeres que o mundo pode oferecer, prazeres pecaminosos, curtir a vida, entre aspas, como as pessoas dizem, né? Bebedeiras, prostituições, mentiras, enganos, roubo, assassinato, avareza, tudo. De que adianta viver assim e aí morrer sem Cristo e passar toda a eternidade numa condenação eterna? Será que vale a pena? Será que vale a pena trocar toda uma eternidade que poderia ser maravilhosa por causa de momentos tão rápidos de prazer? É algo que as pessoas deveriam analisar. Será que vale a pena? Eu vou curtir aqui alguns anos, vou pecar, e o pecado ele traz prazer realmente para a carne, para nossas vidas. Porque ele agrada a nossa natureza, realmente. O pecado não é uma coisa ruim, no sentido de que é algo que não dá prazer. Não, o pecado ele dá prazer, por isso que as pessoas pecam. Agora, será que vale a pena ter esses prazeres e depois passar o resto da eternidade condenado? É por isso que ele está dizendo para os irmãos: sejam obedientes agora, para que depois vocês sejam recompensados por causa dessa fé em Cristo. Porque se vocês andarem em temor como verdadeiros cristãos, vocês vão comparecer diante de Deus e vão ser absolvidos. E vocês vão entrar na eternidade, na presença de Deus para sempre. Por isso que é importante a gente ter temor durante a nossa peregrinação.